Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Jota, estou aqui com meu amigo Pedro Jordão, e a gente está com esse novo projeto que é o Inovar Podcast, né? Que nada mais é do que um meio de comunicação que a gente achou para trazer as pessoas que têm grandes lideranças no nosso, na verdade, não na nossa religião apenas, né? Mas em todos aqueles que vêm da fé cristã, certo? E o intuito é trazer essa informação o mais rápido possível para os nossos jovens, já que a gente está vindo, né, de 2 anos de pandemia, e para que eles não percam esse tempo que se afastaram, né? Então, a gente trouxe esse novo meio de comunicação, né, para poder levar essa informação o mais rápido possível para vocês, né, Pedro? É isso aí, né? Então a gente vai tentar, né, trazer aqui todos aqueles que queiram falar um pouco, né, da sua história com o Inovar, né, a gente conversar um pouco, bater aquele Exatamente. papo legal que todo inovarista gosta, né? Então a gente vai nesse projeto aí tentar trazer essas histórias, né, como é que a pessoa se sentiu após o Inovar e o que ela sentiu ali após o encontro. Então, Exatamente. Mostrar também os profissionais que saíram, né? Hoje a gente tem bastante, temos empresários, médicos, advogados, né? Engenheiros, temos bastantes profissionais que saíram do nosso grupo, né? De jovens. E Pedro, para a gente começar nesse primeiro episódio, quem que a gente trouxe aí? rapaz, a gente não podia começar diferente, né? Aham. Assim como toda grande história tem grandes mentes, né? Então hoje, para a gente inaugurar com chave de ouro, a gente convidou logo nada mais, nada menos que nossos pais, né? É, Nosso pai e nossa mãe, Jonas e Cleide. Sejam sejam bem-vindos. bem-vindos. Obrigada. Obrigado, Pedro. Pedro e Jota. A gente se sentiu muito lisonjeado mesmo de ter sido convidado para o primeiro programa, primeiro podcast do Inovar. E só fazer uma correção ali, que a hora que o Jota falou sobre chamar pessoas não só da nossa religião, ele não falou de qual religião que é, né? Religião católica. Né? Isso, exatamente. É a religião católica. E quando a gente foi convidado para participar, a gente achou uma ideia bastante interessante. A gente achou assim que está faltando isso, eu acho, para os jovens católicos, especialmente os jovens católicos, né? Porque a gente vê as outras denominações religiosas, eles já têm os seus programas. Você pega, por exemplo, os adventistas, né? Eles têm lá uma própria TV até, né? Exatamente. Os jovens atuam bastante lá. E uma iniciativa dessa aqui para os jovens católicos, eu acho que é o que estava faltando, o que está faltando mesmo, faltando atacar esse nicho aí, disponibilizar para os jovens um canal desse para eles se manifestarem. Isso, Porque, exatamente. afinal de contas, nós estamos passando e temos que passar o bastão para essa moçada que está vindo aí. Então a gente ficou muito lisonjeado de participar do podcast de abertura, né? E acho que o Pedro esqueceu de falar também que a gente está usando aqui o estúdio da Engimob Podcast, né? Que é a empresa na qual o Jota é sócio, né? Que está cedendo o espaço para esse projeto. Aliás, ele é o pai do projeto. E isso é bastante grato. Eu, particularmente, já fico bastante grato por todas as ajudas que aparecem nesse sentido aí. Eu sou o Jonas e moro em Porto Velho desde 1997. Tenho 68 anos, 67 anos, 67, 68. 68. Novo. 68 anos. Tá querendo ficar mais novinho aí. E ao longo do podcast aí a gente vai falar um pouco mais um pouco mais sobre mim, sobre a nossa história e tal. Isso. A história se confunde um pouco, né, com o Inovar. Sim. É uma mistura, né? Não, bom, eu sou a Cleide, né? Que já estamos há, sei lá quantos anos, mais de 50 com certeza, juntos. Né?
a nossa história já começou na igreja, né? Eu tinha 13 anos e ele tinha 17. E essa história já começou lá. A gente tinha um movimento de jovens, e esse movimento de jovens, nós tínhamos um grupo de bandeirantes e escoteiros, né? Que cidade? Poricatu, no Paraná. Poricatu, no Paraná. E começamos Existe, aí, né? existe ainda. Começou aí essa história desde muito tempo, com algumas, sem interrupções, né? Algumas pessoas contrárias, inclusive o padre, porque nós éramos muito jovens, eu então tinha 13 anos, né? Aí a nossa história começou aí, a gente frequentou a igreja durante todo o período praticamente de namoro, né? Só os 2 últimos anos de namoro, que ele foi embora para São Paulo para fazer um curso de computação, um negócio que estava começando. Isso em 76. Isso em 76. 73, aliás. 72 você foi, não foi? Não sei. Não foi aquele que foi embora e não voltou mais, né? Não, voltou, né? Voltava de 2 em 2 meses. Mas aí nós nos casamos e mudamos para São Paulo, e ali a gente se afastou da igreja, porque lá tudo é muito, muito difícil, né? A distância, vieram os filhos, e se complicou. Mas de um tempo a gente descobriu que o padre, que era padre quando lá na nossa paróquia, que não nos permitia namorar, Lá em Poricatu, no lá em Paraná. Poricatu, ele estava em São Paulo também. Aí a gente deu uma retomada por causa dele. Ele era pároco numa paróquia lá de São Paulo, a Vila Joaniza. Depois de algum tempo, assim, voltar mesmo para a paróquia, para a igreja, nós voltamos depois que voltamos para o Paraná, que as crianças já não eram mais crianças, eram adolescentes, e eles participaram do grupo de jovens e nos levaram de volta para a igreja. Aí eles participavam de um grupo que se chamava Emaús. Emaús. E a gente começou a trabalhar junto com eles, com os filhos. Então, na verdade, quem nos retomou, que nos levou para a igreja, foram os filhos, novamente. Trouxe para o caminho de volta. Sim. São quantos filhos? 2 filhos, 2 filhos. naturais, né? Agora aqui a gente já tem mais alguns filhos. E por que motivo como é que vocês acharam no mapa Porto Velho, Rondônia? De onde saiu, né? O Jonas estava procurando fazer um concurso. Fazia tempo já que a gente voltou para o Paraná e ele não se deu muito bem lá. Assim, não conseguiu acostumar, por vários motivos. A empresa que ele trabalhava, talvez também um pouco os familiares, tudo por perto, que a gente era acostumado a viver só. Nós casamos e ficamos 14 anos em São Paulo sozinhos. Educamos nossos filhos do nosso jeito, que é aquilo que a gente acreditava, fazíamos todas as coisas do nosso jeito. E, de repente, tem família por perto, você tem que dar satisfação a tudo que vai fazer e a gente não se acostumou. Dá satisfação e eles ainda falam o que vocês têm que fazer, né? Exatamente. Uma Então, certa interferência. não foi uma boa experiência termos voltado exatamente para... Mas eu acho que foi uma junção de coisas. A empresa, que ele não gostou muito de trabalhar, essa junção dessa nossa falta de experiência de conviver novamente com a família. Então, aí ele estava fazendo concursos para sair daquela empresa. E apareceu um concurso aqui em Porto Velho e ele fez, passou e viemos. Os 2 novamente sozinhos, sem os filhos, que o filho mais velho já fazia faculdade no Rio Grande do Sul. No ano que eu passei no concurso aqui, 96, naquele final de ano, meu filho fez vestibular em Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul, para lá de Pelotas, uma última cidade quase, perto do Chuí, né? E a gente saiu de Campo Mourão para cá. Campo Mourão aqui dá 3.000 quilômetros.
E o nosso filho saiu de Campo Mourão para lá, 1.100 quilômetros, Um para cada lado. um para cada lado. E como é que foi assim essa experiência de separação dos filhos, né? Porque a gente sabe que nunca é muito. Então, assim, eu sempre tive na minha cabeça que os filhos a gente estava criando para o mundo. E o marido era para sempre. Então, eu não questionava muito essa situação. Sim, para te dizer bem a verdade, no dia que ele veio embora para fazer o concurso, eu me sentia assim, a última das mães até. Porque tinha mulher ali falando, se ele passar, eu não vou acompanhar, porque eu não vou deixar meus filhos. A esposa de um outro que estava vindo fazer o concurso também, né? E eu, na minha cabeça, nunca passou isso. Meus filhos iam ficar e eu viria. Então, eu falei, nossa, acho que eu não sou uma boa mãe, porque... Será que eu tenho coração, né? Será que eu tenho coração? Porque, na minha cabeça, eu tentei não, sempre busquei. Eu sabia disso. Os filhos não são para mim, são para o mundo. Eu só estou criando e educando, mas quem vai ser meu companheiro para o resto da vida é ele. Então, eu não posso abandonar. Então, na minha cabeça sempre foi assim, então não existiu. É claro que tivemos momentos muito difíceis. Ao Fábio, com mais de 4.000 quilômetros de distância, né? Uhum. E... nenhuma. Comunicação na época não tinha, né? Para ele ligar para a gente, ele tinha que ir no orelhão. Hora marcada. Né? Hora marcada, no orelhão. E assim, uma noite, por exemplo, foi uma noite terrível, que ele desceu para ligar para a gente e a polícia deu uma batida. E querendo saber o que ele estava fazendo na rua aquela hora da noite. E assim, foi bem, a gente ouvindo a polícia grosseiramente com ele, né? Então, foi uma noite terrível aquela, porque a polícia depois mandou ele subir, ele largou o telefone no chão, assim. E vocês lá, alô, alô. E ele foi para o prédio e a gente não sabia o que podia estar acontecendo. Então, a gente passou alguns momentos terríveis mesmo. Como é que dorme diante de uma situação Não dessa? é que dorme, né? Até no outro dia para ele ligar para a gente. Então, tivemos, sim, momentos horríveis, assim, bem difíceis, né? Mas não foi nada, assim, tão difícil. Porque os meninos logo... O Fábio se formou, veio para cá. O Hugo não aguentou ficar lá, no ano seguinte já veio, né? Acho que ficou só um ano longe da gente. Eles vieram estudar aqui junto com você? O Hugo. O Fábio não. O Fábio se formou Terminou lá. lá. Já Terminou veio lá. formado. Terminou a faculdade lá. Veio fazer a OAB aqui. Então, antes dele se formar ainda, ele fez a OAB. Mas então, assim, não chegou a ser... Quando a gente pensava que a gente viesse aqui, morar aqui, até o pai se aposentar, os meninos vieram e fizeram família aqui, estão casados já. O mais novo já está casado há mais de 15 anos também. E os netos aqui, a gente agora nunca mais, né? É aquela Então- famosa ditada, né? Bebeu água do Rio Madeira, Sim. não tem jeito. Mas fazendo assim uma linha do tempo, a gente se casou em 76, em 73. Foi fazer cálculo, ó. Foi fazer cálculo. Não, assim, essa linha do tempo eu tenho ela sossegada, né? A gente casou, eu mudei, a gente começou a namorar em 71, em 73 eu me mudei para São Paulo para começar a preparar a minha vida para dar condições a gente se casar, né? Em 76, janeiro de 76 a gente se casou, moramos em São Paulo até 90, 90 a gente voltou para o Paraná, em 97 a gente veio para Rondônia e estamos aqui desde então, tá? Nesse ínterim aqui, entre 90 e 97, eu fiz uma faculdade de economia lá em Campo Mourão, no Paraná. E... Eu achava que o senhor era contador, o senhor é economista. Não, eu sou economista e advogado agora, né? Ai, velho. Aí, a hora que a gente veio para cá, em 99, eu entrei entrei na Unir, fiz direito na Unir. E depois, então, eu sou hoje economista e advogado, tá? E por que eu fiz essa faculdade aqui lá em Campo Mourão?
Eu fiz essa faculdade aqui porque eu não tinha faculdade e eu queria passar num concurso de nível superior, né? Então fui correr atrás de fazer uma faculdade e tal, fiz a faculdade de economia, passei, estava estudando, quando eu estava estudando para fazer o concurso federal, surgiu esse concurso aqui para Rondônia. Aí o que eu fiz? Eu comecei a estudar para os dois. Eu vi que o programa era mais ou menos o mesmo, estudei para os dois. Lá eu não obtive classificação, passei, mas não obtive classificação. Aqui passei e me classifiquei, né? Aí vim para cá, fiz o concurso aqui em 96. Eu lembro que a gente veio eu vim de ônibus até Vilhena, né? Lá em Vilhena mesmo eu fiz as provas lá, voltei, na virada do ano ficamos sabendo o resultado, já tem umas histórias aí que acho que não vem muito ao caso agora, mas fiquei sabendo o resultado em março de 97, eu vim para Porto Velho, foi o primeiro contato que eu tive com Porto Velho, e para fazer a segunda fase. A segunda fase também era eliminatória, né? Só que na segunda fase, normalmente nos concursos, na segunda fase você não está disputando com ninguém, é com você mesmo, né? Porque é eliminatório se você tirar nota baixa. E aí é uma questão de sentar, estudar e acabou. Você já está classificado, então é você mesmo ali. Exato. E aí o que aconteceu nessa questão aí de religiosa, né? Como a mãe falou, os meninos levaram a gente de volta para a igreja. Eles levaram a gente de volta para a igreja. Eles, através de um encontro chamado Emaús, né, que é um encontro bem famoso aí, Emaús é uma sigla, apesar de ser um nome próprio, né, é uma sigla que eles arrumaram lá, Encontro Maior de Adolescentes Unidos no Senhor. E aí eles tinham um grupo de jovens chamado Soaceville. E aqui é mais interessante ainda, é uma frase bem interessante. Somos adolescentes a serviço de vida e liberdade. É Soaceville aqui, né? Então eles participavam desse grupo de jovens aqui, através deles faziam o Emaús, né? O encontro Emaús, e tinha esse grupo aí. E vocês fizeram um encontro também? Aí o que acontecia? Esses meninos do Emaús, do Soaceville, que realizavam o Emaús, eles sempre precisavam, assim como os inovaristas precisam, né? Sempre precisava de adultos para acompanhar. Sabe, aquela pessoa assim, o Hugo chegava assim e falava, pai, preciso comprar um gás. A gente pegava o carro e ia comprar um gás. Pai, precisa dar uma palestra. Mãe, precisa isso. Mãe, precisa aquilo. Pai, precisa isso. Pai, precisa aquilo. Então a gente ficava junto deles durante o encontro todo lá para quebrar galho de verdade mesmo, né? Tipo comida, tudo. Então, e aí, a partir daí, a gente fez um grupo também de casais, um grupo bem forte de casais, mas em função do Emaús, em função desse grupo de jovens aí. De casais que tinham os filhos no Soaceville, né? E aí a gente fez essa rede de proteção para eles, e quando a gente mudou aqui para Porto Velho, a gente participava do ECC, né, do Encontro de Casais com Cristo, e eu sempre falava... O ECC já tinha nessa época? Já tinha. Aqui na paróquia? Não para, né? Aí a gente participava e tal, mas sempre eu falava pro pessoal que estava ali trabalhando, ou eu falava, o meu sonho é fazer um encontro de jovens aqui, adaptado, porque o que acontecia? Quando eu era mais jovem, né? Eu já fui jovem, não parece não, mas eu já fui jovem. Quando eu era jovem, eu participei de um encontro chamado TLC. TLC é Treinamento de Liderança Cristã. Bem no estilo ali. Você entra na sexta-feira, sai no domingo à noite e tal. Depois eu fui estudar o EJC. A gente participou do Emaús. Então eu tinha o ECC também, conhecia mais ou menos o Cursílio de Cristandade. Então eu tinha uma gama grande de encontros assim, e sempre eu encontrava em um ou em outro, eu encontrava lá alguns problemas. Aqui tem esse problema, aqui tem esse problema.
Aí, então, o meu sonho qual que era? Era montar um Foi separando. montar um que pudesse eliminar pelo menos aqueles problemas que eu imaginava ser um problema, né? Claro, você vai lá no EJC, o pessoal acha que não tem problema, eventualmente. A Emaús também não tem, mas eu via problema. Por exemplo, a questão das palestras, né? E depois a gente vai entrar mais no Inovar aí, a questão das palestras, que para jovens você tem que fazer palestras curtinhas. Não adianta você ficar 1 hora falando com o jovem, 1 hora e meia, o cara sentado lá, O mesmo assunto, né? Então você tem que fazer um negócio assim dinâmico, né? Um negócio, uma engrenagemzinha bem dinâmica mesmo, bem azeitada, mas bem dinâmica. E foi em cima disso aí, então, que a gente que foi surgindo o sonho. Foi. Então aí, a ideia lá de 2000... A ideia, Antes. A ideia de montar, foi quando a gente estava no ECC, né? O ECC, a gente fez o ECC em 2001, acho que foi o que a gente fez. Depois, em 2002, a gente trabalhou, a gente foi coordenador, né? No outro, a gente foi apresentador e tal. Então, foi aí, em 2003, 2004. Só que precisava criar condições, né? Exatamente. Em 2004, então, começou aí Começou a semente. A semente foi... Na verdade, a semente estava lá. Só Tava lá. esperando né? Uma oportunidade. E aí, como é que foi o processo? O processo foi o seguinte, então, quando a gente imaginou isso aí, a gente imaginou, então, já disse, né, a gente imaginou fazer um negócio enxuto, um negócio dinâmico, um negócio que pegasse mesmo o jovem pela dinâmica, né, pelo dinamismo da coisa, né. Aí mas o que eu fiz? Aí eu peguei e fui atrás de material para estudar mesmo, não é só... Porque as experiências que eu tinha, eu nunca peguei um manual do Emaús, por exemplo, um manual do EJC, um manual do TLC, eu nunca peguei isso aí. Então eu fui atrás... O roteirozinho. O roteiro, todo o material impresso que tinha, eu nunca fui atrás. Né? Mas aí eu falei, já que eu vou montar, eu preciso ler tudo isso aí. Exatamente. Aí eu fui pesquisar mesmo, li sobre cada um desses encontros aí e fui. Porque quando você participa do Inovar, você já vê aquele monte de coisas. Aí quando você pega um manualzinho para trabalhar, você vai abrindo, caraca, esse monte de coisa aqui que tem que fazer. Não parece que é tudo aquilo, né? Aquela coisa, né? É diferente participar do Inovar e trabalhar no Inovar é totalmente diferente. Totalmente diferente. Eu acho que na fase de trabalhar é que você fala, poxa, eu não prestei tanta atenção quando eu participei. É verdade. Tem muita gente assim, que a gente participa, a gente gosta, né? Gosta. Mas quando você trabalha... Aí você vê que eu o vou deixar buraco pro pessoal- é mais embaixo. Aí eu A vou maioria- deixar pro pessoal pensar depois. né? Exatamente. A maioria eu acredito que tem uma experiência mais forte quando trabalha, quando vai ler ali o roteiro, Você- acompanha, né? Eu sempre achei isso também. Né? Porque é a oportunidade que você, quando você trabalha, é a oportunidade que você tem de se aprofundar nas coisas. É a oportunidade que você tem de ver a coisa acontecendo, né? É como a gente fala lá, é o lado B, né? É o lado B do Isso, encontro, exatamente. né? A hora que você vê o lado B do encontro, você vê que as coisas só acontecem mesmo. Por quê? Porque existe ali um número grande de pessoas que se despiram delas mesmas para fazer aquilo acontecer. Uhum. E a questão do patrão também, né, que eu falo, que sempre dá certo, por quê? Porque o patrão é muito bom, a gente trabalha para um super patrão, né? Patrão é Ele não forte. deixa a gente na mão de verdade mesmo. É verdade. E aí o senhor leu os manuais? Então, aí eu li todos os manuais e eu falo porque né, nesse ponto aí a mãe só dava suporte mesmo, tá? Então eu discutia as coisas com ela, mas quem foi lá estudar mesmo foi a pesquisa ficou por minha conta. Aí eu comecei a ler todos os manuais e aí eu comecei a fazer um rascunho aqui, outro rascunho ali, um roteiro aqui, um roteiro ali. Falava, não, aqui dá para encaixar isso, aqui não dá para encaixar aquilo ali e tal. Que atividade seria melhor aqui? Aqui o pessoal está com sono, aqui o pessoal não está com sono, né? Fui pensando em todo esse tipo de coisa aí para fazer atividades para disponibilizar no organograma, no cronograma, né, da execução do encontro, disponibilizar atividades que atingisse o objetivo e não deixasse o pessoal, a bola cair, né? Porque você vai no encontro, você dorme 3, 4 horas por noite.
Isso quem participa, tá? Isso quem participa. Quem trabalha não dorme isso, não. Principalmente na sexta-feira, né? Que o pessoal chega eufórico ali. Então, tá você vai lá, e aí chega... Até que se acalma. A hora que chega no sábado à tarde, no domingo à tarde, você manter esse pessoal acordado, precisa ser ninja, né? Precisa ser ninja mesmo. Então precisa ter alguma coisa assim que um dinamismo muito grande para que a pessoa não sinta necessidade de ter sono. Não sinta. E mesmo assim acontece, né? De vez em quando tem que jogar água na cara. Eu acho que é mais difícil o sábado do que o domingo. sim, porque sim. no sábado, como na sexta-feira, eles chegaram, estão eufóricos e não têm noção do que vai acontecer no sábado, eles demoram muito para dormir, não querem dormir, começam a fazer farra. Quer conversar, Já no sábado à noite, eles já estão mais cansados e já sabem que no outro dia a barra vai ser pesada. Então, já se acomodam mais cedo. Exatamente. É verdade. eu até acredito que... Eu até perguntar para vocês, adiantando aqui já, tem algum, tipo assim, um roteiro, ele é todo ligado, tipo assim, eu vou cansar o jovem e depois eu vou dar o que ele precisa, que é o domingo de manhã. A gente não pode entrar em detalhes, né? Mas tem disso? Foi planejado? Não foi planejado. O que foi planejado ali é o seguinte, a gente precisa falar sobre isso, né? São muitas palestras que tem lá, os assuntos mais variados. Porque o que acontece? Se você pega a experiência de vocês mesmo, né? Em qualquer lugar que vocês vão, qualquer evento, qualquer seminário, qualquer coisa, tem uma palestra que interessa mais, tem outra palestra que interessa menos, tal, né? Normalmente você vai em encontros profissionais que tem aquele monte de palestras, um monte de atividades paralelas ali. Por que eles fazem dessa forma? Porque você pode se interessar por um nicho de mercado, ele pode se interessar por outro nicho de mercado. Você pode interessar por uma abordagem, ele pode interessar por outra. Sim. E como você tem que fazer a mesma palestra para todo mundo, então você tem que ter... Foi imaginado o quê? Foi imaginado dar uma gama grande de assuntos para eles. Pode ver que a gente fala lá de família, fala de filho, fala de religião, fala de igreja, tem que dar aquela gama grande para eles, de forma leve, né? Como sempre acontece lá. E rápida, né? E deixar eles... Porque cada um ali tira a essência. A essência para quem? Para ele. Então foi planejado dessa forma. Por isso que ele é cansativo. É cansativo por quê? Porque tinha que conter todos esses assuntos que são tratados lá. Tá? Porque a outra maneira seria o quê? Você ter 2 ou 3 palestras grandes por dia, né? Que nesses grandes seminários por aí chama de case speak, né? A chave das palavras, né? Isso. Mas você abordaria poucos assuntos. E aí você pode encontrar lá no meio daquela quantidade de gente que não se interessa por aqueles 3, 4 assuntos. Então a ideia é fuzilá-los. Né? Acertar alguém, né? Fuzilá-los com uma gama imensa de assuntos, que aí o que eles vão fazer? Eles vão conseguir tirar a essência, cada um tem a sua essência ali, né? Então, e outra coisa também é o seguinte, porque às vezes o cara vai fazer vai participar do encontro, eles vão com problemas diferentes, né? E como eles vão com problemas diferentes, assuntos diferentes são interessantes para eles. Não só isso, né? Porque, assim, cada um de nós, a gente tem alguma coisa que você gosta mais, que você presta mais atenção. Por exemplo, na profissão, você lê todos os livros que te interessam para você crescer na tua profissão. Eu, a mesma coisa, todos nós fazemos isso. Eu leio muito mais aquilo que me interessa como profissional ou como alguém que faz alguma coisa do tipo que a gente faz. Então, eu vou mais para esse lado do que pegar um livro, por exemplo, que fale de biologia. Sim.
né? E da mesma forma os jovens, se naquele momento eles estão passando por alguma coisa na família, é claro que uma palestra que fala sobre a família vai tocar muito mais. Exatamente. Se fala alguma coisa que tem a ver com o que ele está querendo iniciar numa profissão, ele vai se interessar muito mais por aquilo, de um líder, né? Uhum. Aí o assunto, por isso que precisa ter todo tipo de assunto. Não todos são aproveitados por todos, né? Cada um vai, Cada um vai Pelo menos aproveitar- um, né? Cada vai um vai aproveitar aquilo que para ele chama mais atenção. Mas respondendo a tua pergunta, não foi montado assim para cansar o jovem, para entendeu? Porque Não foi. parece, porque, tipo assim, você chega. Por mais que você. Eu, por exemplo, eu saí, né, da escola, a gente saiu correndo, foi eu e o Fabrício, cansados que a gente tava jogando bola. A gente chegou lá e rapidinho se agitou, né? Então a gente se agitou. No sábado a gente se cansou muito. A gente não dormiu no sábado porque eu tive a sorte de cair com aquelas bênçãos, né? A gente não dormiu, né? E no domingo tem um momento que, cara, parece que passou tudo, sabe? Você fica bem de novo, como se fosse lá na sexta que você chegou. Não agitado daquela forma, mas, sabe? Me alerta, sabe? Eu acho- Cara, é diferente. Eu acho assim, o sábado ele é ali maçante de informações para você filtrar, né? Então, tipo assim, a pessoa vai ali num dia um pouco maçante de palestra, porque é o dia todo. Então, na sexta-feira só tem um pouquinho ali, tem uma Mais uma conversa, dança, né? E o sábado ele é mais De judiar. Carregado, Então é carregado de palestras ali. Eu confesso que eu dormi em alguns, no primeiro, não tem como. Mas é como você falou, no outro dia é como se todo sábado fizesse sentido. Então, acho que é naquele momento ali que a gente vê, poxa, ontem realmente estava me preparando para isso aqui. Pois Então, é, por isso que a gente acha às vezes que é proposital. Não, é proposital, o desembocar, né? Assim, vamos tratar primeiro desse assunto assim. Por exemplo, aquela atividade que tem no domingo lá, na hora um pouco antes do almoço, Uhum. antes daquela atividade tem que ter uma palestra referente àquilo lá, Sim, entendeu? o gatilho, né? Então não foi preparado dessa forma, foi preparado para que você vai fazer uma atividade X qualquer, essa atividade se ligasse. se ligassem, mas foi feito. O sábado à noite, tudo que a partir de um determinado momento, inclusive, tudo vai girando para chegar naquele momento lá. Uhum. Então foi preparado assim de forma bem concatenada as coisas, né, para chegar naquele momento lá. Inclusive, se você pegar a primeira discussão assim sobre o cronograma de execução das tarefas e o que existe hoje, mudou muito pouca coisa. Mudou muita pouca coisa. É verdade. Você pega que alteração que teve. A única alteração que teve foi aquela atividade que a gente faz. Hoje a gente faz na sexta-feira à noite, que era feita no sábado à noite. Por quê? Porque a gente tinha que colocar lá alguma coisa referente a Maria. Uhum. Então, Sim. a gente trouxe aquela atividade do sábado lá para sexta-feira, mas a gente não tirou aquela atividade do sábado à noite. A gente trouxe ela para sexta-feira. Entendeu? Só Então, deslocado. só deslocado. Tá, mas aí entramos aí A gente já atropelou, nessa né? questão do roteiro e tudo mais. Mas a gente sabe que todo começo ele, né? Não é aquele mar de rosas, né? Sempre tem um percalço no caminho aí. O senhor elaborou o roteiro, fez tudo. Mas e aí, pra falar assim, agora nós vamos trabalhar. Então, E veja, aí? quando a gente começou a mexer com isso aí, um pouco antes da gente começar a implantar mesmo, existiam dois grupos de jovens na paróquia. NAC, né? Sei Não lá, sei. eu esqueci os dois nomes lá. Eu não sou dessa época. Não são mesmo. Mas vocês não são mesmo. Eu né? era da Aparecida, né? Por isso que...
tinham 2 grupos de jovens. Esses 2 grupos de jovens, eles eram inimigos, por incrível que pareça, eles eram inimigos na paróquia. Não é que eles não faziam atividade juntos, fazia, né? Mas existia Uma uma competição, na verdade era uma isso, competição. exatamente. Água e óleo. Água e óleo. E aí, mas se desmancharam, esses grupos se desmancharam, e quando a gente começou a pensar nisso, não tinha nenhum grupo de jovem na paróquia para nada. Só que o que fazer? A gente, para fazer para implantar o Inovar, você precisava de jovens. É aquela história, jovem falando para jovem. Eu e ela, nós éramos já velhos. Já éramos velhos, então... Jovens velhos. A gente era jovem há mais tempo, né, vamos dizer assim. E então a gente precisava de jovens para tocar o projeto, para implantar o projeto, né? Aí o que a gente fez? Eu lembro como se fosse hoje. Eu fiz um trabalho, assim, conversei com cada um daqueles jovens, dos principais, da maioria dos jovens, daqueles 2 grupos lá, e eu chamei para uma reunião. Davam quantos, mais ou menos? Deu bastante, viu, gente? Deu bastante. Tivemos problema com isso também, porque... Devia ter uns 30 jovens, mais ou menos uns 30 jovens. Porque qual que era a ideia? A ideia era, dali, a gente sair um grupo para implantar o Inovar. Aí já deu problema na convocação desses jovens. Já na entrada, né? No caso aí não podia esquecer de ninguém, né? Não podia. Não era só isso, a questão da rigidez dos horários. Isso Sempre, né? Isso pegou bem, já foi bem difícil, porque alguns pais achavam que estava tudo errado, né? Porque os filhos podiam chegar a hora que quisesse. Isso em 2006. 2000. A primeira reunião foi em 2008, no primeiro semestre de 2008. No ano que lançou? No ano que lançou, Foi em cima, então? Foi. Mas já estava tudo montado, né? Só faltava execução. Só faltava mão de obra para executar, né? Aí o que a gente fez? Aí depois dessas dificuldades todas que a gente teve para trazer o pessoal lá, isso que a mãe estava falando aí aconteceu por quê? Porque desde então, vocês sabem qual que é a tônica do Inovar? Rigidez no horário. Sem isso aí não existe. Você tem uma atividade de 3 minutos. Se você atrasar 2 minutos nessa bola atividade... de neve. Sim. Nem 2, eu digo meio, né? Atravessar meio já dá um... Então, muita gente envolvida. Se vocês pegarem bem, a hora que tem um pessoal lá na cozinha que sabe a hora que alguém vai levar os jovens lá e pode contar com aquele horário lá. Porque é um reloginho. E já na reunião de preparação, nessa primeira reunião, já foi aplicado isso aí. Aí, quem foi convocado para a reunião tinha que chegar no horário. Depois daquele horário, não entrava mais na reunião. Na reunião para... Imagine, em geral, eram filhos de pessoas que participavam da igreja, assim, bastante. Então, não admitia que um filho dele ficasse de fora. E aconteceu um caso de uma pessoa que ficou de fora lá, que chegou atrasado, 15, 20 minutos lá, não importa. Chegou atrasado, né? E não entrou, sinto muito. Aí começaram a hora que, acho que foi você que foi lá falar para ele, né, que ele não ia entrar, que o horário... Ele falou, não, eu vou falar não sei com quem. Vai lá, não tem problema, vai lá, né? E aí, nesse ponto aí, a gente não teve interferência da paróquia, tá? Os dirigentes da paróquia na época deixou a gente fazer dessa forma e tal. Inclusive, eu lembro de um caso de uma pessoa que foi lá pro Inovar, chegou lá meia hora, 40 minutos atrasada, queria entrar, a gente não deixou, ela foi lá reclamar pro padre.
Eu lembro que o padre falou assim, não adianta, que ele não vai deixar. Desiste. Ele não vai deixar, desiste, porque ele não vai deixar. Ano que vem, deixa pro ano que vem. Deixa pro ano que vem. Já faz a inscrição pro ano que vem e chega Então, cedo. então, mas aí dessa reunião aí, a gente fez a tarde toda de um domingo, né? A tarde toda de um domingo. A gente fez a reunião com essas pessoas que foram chamadas lá. Fizemos uma reunião muito bem programada, assim, com discussões, algumas questões ali, para trabalho em grupo e tal, para sair dali uma diretriz para a gente reativar o movimento jovem na igreja, né? Para reativar e já incluindo ali essa questão do inovar, essa questão de fazer um encontro, né? Só que não tinha nome, não tinha nada. A gente não sabia como é que ia Ainda não chamar. era inovar. Ainda não era inovar. Um encontro lá e tal. Né? E desse grupo aí saiu, dessa reunião saiu um grupo de 8 jovens. Nossa, de 30. E a gente precisava, vocês sabem, né, que para fazer o inovar, você precisa de pelo menos 50 jovens, né? Pelo menos. Pelo menos, né? Teve inovar aí que já trabalharam 120 jovens. 120. Então, mas 8 é melhor do que 0, né? Uhum. E com esses 8... Que 2, né? Que dois. Que dois. E esses 8 aí, então, que foram as pessoas que ajudaram a gente a montar. Depois a gente foi nas comunidades e tal, a gente marcava, com esses 8 aí, marcava reuniões em todas as comunidades, e aí a gente conseguiu, acho que mais uns 10, 11 jovens aí nessas comunidades. E aí, falei, bom, vai sair o Inovar. Aí eles escolheram o nome, escolheram o logotipo, escolheram tudo, fizeram lá né? Então, ia sempre apoiando eles. Eles chegavam, vamos chamar de Inovar, vamos, todo mundo concorda, vamos lá, né? Em momento nenhum Mas o senhor gostou do nome, não? Olha, cara, eu tinha comigo, não sei se vocês se lembram do NaCl. NaCl. Então, era o grupo deles. Era o grupo. Sim. O NaCl. Não, esse é o grupo Não, foi não é depois deles. do Inovar. do Inovar. Os inovaristas Que criaram um grupo, né? E esse nome NaCl foi uma sugestão minha para o grupo. Por quê? Porque eu queria que fosse esse nome aí para o encontro. Se eu tivesse que escolher. Mas eles escolheram Inovar. Tudo bem, tranquilo lá, né? Trouxeram até uma solução gráfica prontinha, né? Um Inovar, com logotipo, com desenho, tudo. Eu falei, pô... Não tinha nem como... tranquilo, né? Mas aí depois no grupo, na formação do grupo lá, eu sugeri o nome, né? Como sugestão, colocamos os nomes lá, para dar nome ao grupo, e o NaCl foi o que eles escolheram. Acabou sendo escolhido por eles, né? Mas foi uma sugestão minha. Alguém sugeriu. Foram 3 nomes, eu não lembro quais agora, mas foi sugestão minha. Mas aí o que aconteceu? Não sei se você fez o primeiro? Eu fiz o segundo. Você fez o Eu primeiro? fiz o primeiro. Então, não sei se você se lembra no primeiro que tinha uma pessoa que cuidava da limpeza, a dona Marisa. Na hora da apresentação, foi Só Sozinha. uma pessoa, ela sozinha. Então a gente, naquele primeiro lá, a gente contou muito com os casais do ECC. Contou muito. Eu lembro que, falando, no primeiro foi uma pessoa e no segundo foram 4, né? Que eu tava na equipe. Na equipe né? Então foram 4. Então, Uhum. mas é um serviço muito essencial, né? Sim. Eu lembro que no segundo Inovar, vocês conhecem a Laís, né? A irmã da... Sim, no segundo ela foi a página, né? Não. Ela foi chefe Ela foi a página no terceiro. Ela que foi me coordenadora do refeitório. Exatamente. Desse tamaninho assim, né? Uma pirralhinha, mas muito magrinha. Ela era muito magrinha, Ela foi e deu conta do recado. Aquela equipe lá, tal, que é um trabalho meio pesado, né? No refeitório ali, montar aquelas mesas, não sei o que e tal. Mas aí no primeiro Inovar, então, a gente contou com esses... Foram 23, acho que
acabou sendo 23 jovens e Vai cair. De novo. a gente pegou, Deita isso aí. e aí a gente pegou e complementou com os adultos. Porque no Inovar não foi feito para adultos trabalhar. Não foi feito para jovens trabalhar. Mas até a gente ter condições de trabalhar só jovens, a gente demorou. Até hoje ainda tem algumas funções lá na cozinha especialmente, né? Que Um ou a dois, gente, né? a gente procura ter lá alguns adultos. Por que na cozinha é sensível? Porque ali a gente está mexendo com, de certa forma, com saúde, né? Uhum. Então tem que ter... E não é todo jovem que sabe, né? Exato. Ali se você faz qualquer coisa errada na cozinha, você pode... Se você fizer alguma coisa errada na limpeza, na preparação de uma palestra, qualquer coisa, não tem consequência na saúde de ninguém. Agora, se fizer alguma coisa errada na cozinha, aí a coisa pega, né? Então, são duas coisas... no Inovar, a gente pensou duas coisas assim muito importantes, muito sensíveis, né? É a questão dos dormitórios e a questão da cozinha. Dormitório por quê? Porque não faz sentido você, num encontro de igreja, você deixar dormitórios livres. Uhum. Livres. Então, tem que deixar as pessoas lá com responsabilidade, né? Você já trabalhou? Já há 3 anos. Então, tem que deixar com responsabilidade nos dormitórios. Então, o dormitório e a cozinha são duas áreas sensíveis, mas sensíveis mesmo. Só que aqui, eu preciso fazer assim uma observação bastante interessante, é o seguinte. Às vezes vocês veem, quando vocês viam, né? Agora a gente está meio afastado, né? Do 10º para cá a gente meio que afastou, mas quando vocês viam eu e a Cleide lá, às vezes vocês olhavam assim e falavam, mas o que faz cada um desses aí, né? O que faz cada um? Mas a gente, se vocês perceberem como é que a gente agia, a gente era um time. Ela cuidava de uma parte do Inovar e eu cuidava de outra. Então, jamais ela vinha falar para mim assim que o tempo está não sei o quê, que a palestra está não sei o quê. Por quê? Porque isso aí era da minha parte. Eu jamais falava para ela, não, a refeição está assim, está assado. Porque essa era a parte dela. E a gente funcionava assim como o Inovar. Automaticamente. Automaticamente, entendeu? Então, nesse ponto aí, era muito fácil a gente tocar o Inovar. Por quê? Porque ela sabia que eu estava lá dando conta da questão espiritual, vamos dizer assim, eu sabia que a parte prática da coisa, ela estava cuidando disso aí. Visível e invisível. E ela estava cuidando disso aí e nunca deixou a peteca cair. Era muito raro, às vezes acontecia de algum problema que eu tinha, eu ia consultá-la, e algum problema que ela tinha, ela vinha me consultar. Mas é muito raro. Só para ilustrar assim, um dia no Inovar lá, ela veio me consultar porque apareceu lá um cara querendo uma lata de leite, né? Quer contar essa história? Ele queria uma lata de leite para um filho que tinha acompanha. alergia. Não foi o Pedro que foi comigo, não. Para um filho que tinha alergia. E na época, a lata de leite custava R$150. Aqueles leites especiais. Ah, Né? sim. E ele queria porque queria, ele não saía dali. Né? Aí eu falei... Inventou uma história. Inventou uma história longa, né? Aí eu pedi para ele o endereço. Falei assim, olha, eu vou conversar com a igreja, né? E se a igreja permitir, eu vou levar para o senhor essa lata de leite. Porque a igreja tem um programa que faz esse tipo de trabalho, que vai ver, papapi. E ele pegou e me deu um endereço. Aí eu chamei um dos meninos que... Isso durante o encontro. Durante o encontro. Durante o encontro. Daí eu fui lá, falei com ele, me dá dinheiro. Aí ela me explicou, e olha só que sinuca de bico, né? Você está ali falando de Deus, falando de Cristo, falando de amor, falando de... E não vai ceder. E não vai atender uma pessoa, de repente a pessoa está lá com a criança. É uma sinuca de bico. Mas, em todo caso, a pessoa que chegou lá gerava uma certa desconfiança. Né? Aí eu peguei o endereço que ele me deu e só fui lá, busquei dinheiro com ele, que eu não tinha esse dinheiro na época na mão.
Aí eu peguei e falei para ele, me dá dinheiro aí. Aí peguei um dos meninos, né, mais velhos, e falei, vamos comigo. Entramos no carro e fomos embora naquele endereço lá. Cadê o endereço? Não, existia. Existia. Existia o endereço. Cheguei lá, bati palma, saiu um rapaz. Eu falei que queria falar com fulano, né? O nome que ele tinha deixado lá. Ele falou, ele não está aqui não, eu vou chamar a mãe dele. Aí lá vem a mãe dele e fala assim, olha, ele é meu filho, mas eu nem sei onde ele mora. Ele é drogado, não sei o quê, papapi, papapá. Se ele tem uma filha, eu não sei. Portanto, eu não posso te falar nada, não. Eu nem sei se ele tem uma filha e se essa filha tem alguma alergia. Então, não sei de nada. Aí entramos no carro e viemos embora. Mas, assim, porque não dava. Para mim, eu não tinha condições de deixar o cara ir embora e não atender. Porque eu falo assim, o que adianta você fazer um negócio e depois vem alguém com tanta necessidade e você vira as costas. Às vezes ele passou o endereço achando que vocês não iam também, né? Não, mas isso aí ilustra bem que às vezes ela enfrentava problema lá que tinha que me consultar e às vezes eu enfrentava problema que tinha que consultá-la, né? Porque às vezes até questões de tratamento mesmo com ela por ter mais experiência em escola, ela Os jovens, né? orientadora, tal. De repente eu me pegava numa situação assim que chegava para ela e falava, o que a gente faz? Não, e tinha meninos que já vinha direto comigo, né, mãe? Porque o pai fala pro pai tal coisa, que o pai é muito bravo. Eu entendo bem isso. Na pandemia eu me peguei com muitos jovens me perguntando, e aí, cara, eu preciso conversar com alguém. Eu falei, cara, tá procurando a pessoa errada. Eu pegava e levava lá pra eles. Não, Aqui sabe. A gente enfrentou situações lá bem A delicadas. pandemia foi difícil, né? Sim. E cada inovar era uma história diferente. Imagina a situação, acho que não é segredo para ninguém, do Vinícius, né? No inovar... Tá, eu achei que você estava falando do primeiro lá, o primeiro cacique novo. Não. O Vinícius... Sim. Ele é teu sócio? Sim. É o teu sócio. No inovar que ele fez, ele estava lá dentro quando o pai dele teve o acidente. Olha só a situação. O pai dele para morrer e ele lá dentro, a gente precisando falar com ele. É uma situação assim complicada. E aí, o que a gente vai fazer? Aí os caciques velhos aqui se reuniram, vamos tentar resolver isso aqui dessa forma. Então são situações assim que de repente aparece uma situação e você não sabe resolver. Aí você tem que chegar lá e pedir ajuda, né? Pedir ajuda para os universitários. Exatamente. Então, mas esse time que a gente formava era um time bastante coeso mesmo, bastante coeso. Esse time jogava bem. Jogava bem. Tá, e aí depois do primeiro inovar, aí começaram a surgir pessoas só querendo trabalhar, e agora, depois de um certo tempo, a briga era para trabalhar, né? Se você não tomasse conta... Teve o inovar que foi mais trabalhadores do que inovaristas. Né? Isso é bom, né? Demonstra que eles querem estar ali ajudando, né? Não, é uma benção, cara. Sim. É uma benção, porque... aquele negócio que você estava falando aí, trabalhar é muito melhor do que fazer. Sim. Quem já trabalhou uma vez quer trabalhar de novo. A satisfação é o chegar o domingo lá, ver todo mundo se abraçar, você... Agora eu posso relaxar, né? Mas é tenso. Pai, para quem não sabe, a gente chama eles de pai e mãe, né? Que a gente considera o pai de todos e a mãe de todos, né? Tinham 2 filhos só até chegar no inovar. Qual foi a maior dificuldade de vocês? Que todo inovar, por exemplo, assombra vocês. Tem alguma dificuldade que vocês ainda não acharam uma solução? Não, na verdade não existe assim nenhuma dificuldade não, porque no início
a grande dificuldade que a gente tinha era a questão financeira mesmo, né? Era a questão financeira. Eu lembro- Até hoje. Até hoje. Mas agora a gente veja, já tem o apoio de vocês, o a trabalho maneira- de a vocês. maneira- Antes a gente não tinha. a maneira que Eu ia foi perguntar. a maneira que foi desenvolvida para tornar o Inovar autossuficiente, ou não é autossuficiente que fala, né? Sei lá, autossuficiente, vamos. Financeiramente, eu acho que tá consolidada já essa questão do Arraial, essa questão do adote um inovarista, isso aí são coisas assim meio consolidadas, né? Então, mas no início que a gente tinha, olha só, eu pintava quadro, a mãe pintava quadro, a gente aproveitava os bailes que tinha, na época tinha alguns bailes Tinha baile na do paróquia, Dia das Mães, tinha Dia baile das do Mães e Dia Dia dos dos Pais. A gente Pais. aproveitava nesses bailes aí, a gente fazia leilão dos nossos quadros para conseguir dinheiro para bancar o Inovar, entendeu? A paróquia nem sempre estava boa das pernas, né, para ajudar e tal. E aí o que a gente tinha que fazer? Se quisesse botar o projeto de pé, tinha que se virar nisso aí. A gente pegava, tinha... por isso Fazia que chocolate também para leiloar. fazia chocolate para leiloar. Teve, nesses bailes que a paróquia fazia, eu lembro que em 2 deles, a gente pegava o bar para inovar. A gente pegava o bar para inovar aí. Nossa Senhora. Eu lembro que teve um baile desses aí, que era 4 horas da manhã, a gente estava pegando todas as bebidas, botando no carro e levando lá para casa do Samir. Lembra onde ele morava, ali na Rua 8? Levando lá para casa do Samir, porque a gente não vendeu tudo Não e tinha tinha... vendido quase nada. Não, vendeu bom, mas a gente não vendeu, assim, tipo, sobrou lá 40% das bebidas que a gente tinha levado, né? Aí tinha que guardar numa geladeira, em algum lugar lá, e aí vamos levar para casa do Samir. Ainda bem que o Samir estava na... O Samir, aliás, né, quem leu o livro que eu escrevi aí, Qual que é o nome desse livro mesmo? Cristo não disse que seria fácil. Exatamente. Tá aqui, inclusive. Se alguém... Foi o seu primeiro livro? Foi o meu primeiro livro. Cristo disse que não seria fácil, né? Cristo não disse que seria fácil. E o subtítulo é Os Desafios para Implantar um Serviço na Igreja Católica. Aqui eu conto a história do Samir. O Samir foi um caso assim muito à parte. A irmã dele, o cunhado dele, que era a Sâmia, e o Vinícius... O outro Vinícius. O outro Vinícius, que o Vinícius na época namorava a Sâmia. Eles tinham idade, né? Porque a gente fez um corte assim, para trabalhar no Inovar, tinha que ter pelo menos 16 anos, né? A gente tinha feito esse corte aí. Para fazer 14, mas para trabalhar 16. O Samir não tinha. E esse menino encheu tanto a nossa paciência para trabalhar que ele acabou trabalhando. Acabou Foi sendo. persistente. Foi persistente. Acabou sendo uma grata surpresa, né? E ele deve tocar ainda muito bem, né? Então foi, assim, em momentos muito especiais do Inovar, ele foi... Mas se ele não tivesse insistido, ele não teria entrado. Mas foi assim. E eu lembro que nesse dia que a gente, desse baile aí, a gente teve... Ele estava junto, né? Lógico. Aí a gente pegou todas essas bebidas que sobraram e levamos para lá. Aí depois o Lopes, né? O Lopes da padaria, ele sempre foi muito camarada com a gente. Muito apoio. É outro que até hoje. Aí o que ele fazia? Ele comprou essas bebidas de volta, né? Lógico, o preço que a gente tinha pago, tudo, né? E comprou de volta para vender lá na padaria dele. Então, ó... E aí foi fazendo aquela rede assim de A gente não pode esquecer proteção. também de um grupo da paróquia que nos atendeu nos 2 ou 3 primeiros Inovares, que inclusive com janta, doação de janta total, né? Que foi no caso ali de Paulo. Sim. Né? A gente não pode esquecer desse pessoal, Sim. porque eles E ajudaram. a pastoral familiar, né? Que Pastoral familiar, pelo amor de Deus. E a pastoral familiar que sempre ajudou e ainda ajuda, né? ajuda, isso. Com o trabalho.
Mas, assim, a gente teve, sim, um pouco de ajuda externa. Cláudia e Renê, né? Cláudia e Nossa, Renê, que não nossa. dá para Renê. esquecer. A Cláudia e o Renê, Renê, nosso cafezinho, Renê. Aquele cara era fera, né? Aquele cara, ele alegra, né? Alegre. Ele alegra o espaço que ele tá e... Tanto que a Vai gente ser um teve eterno dá conta da... a questão do outro Pedro lá que brigou pra ficar na cozinha por causa então, dele. sim, cara. por causa do dele. Renê. Aquela história de que no... Mas realmente era uma das equipes mais animadas, era da cozinha, cara. O pessoal ia não querendo e saía de lá ano que no vem final, tá querendo doido. sair. É a que mais trabalha o mais dia tra- todo. É. Né? Trabalha o dia todo. Começa bem cedo Bem e cedo. termina bem Não, tarde. é a que trabalha mais tempo, né? Não sei se trabalha mais, se faz mais esforço, mas é a que trabalha mais tempo, né? Porque o café da manhã, eles têm que estar lá para fazer o café da manhã às 5 da 5 manhã. horas. 5 horas. E não sai antes das 11. Não sai antes das 11 porque tem o último lanche lá, tá, todo esse negócio, né? Então é complicado. O cara, eu falo que dorme 3, 4, 5 horas só, o cara que está fazendo o encontro. Agora quem vai trabalhar. E eu sempre pegava e fazia. A mãe ia dormir umas 2 horas antes de mim, né? E eu esperava, enquanto o último jovem não estivesse dormindo, deitado pelo menos, eu não ia. E a equipe de trabalho não termina cedo de trabalhar. Exatamente. Entendeu? Então eu era o último cara. Eu terminava tudo, aí eu ia lá ver se o portão estava fechado, não estava fechado, se estava isso aqui, aquilo outro lá. Quando a gente. Aí quando ele dorme, né? E eu tenho sono rápido, mas muito fraco. Aí qualquer barulho levantava para circular. Já dava aquela... Opa. Sempre foi assim. Tem que ter cuidado com essa galera. Não. Isso aí a gente pegou de birra mesmo, né? Não vamos deixar solto, não. A gente não deixa. Essa é a questão lá, né? De não poder levar a máquina fotográfica, por exemplo. Faz parte dessa preocupação nossa. E entendeu? o celular hoje E o é uma celular. máquina fotográfica. Então, tudo, né? Não, Sim, não sim, dá para sim. deixar nas mãos de Por quê? Porque adolescente. esse negócio de redes sociais aí e tal, não sei o quê. E a gente teve problema também com gente que não entregou celular lá. A gente E teve vai que- ter a ainda, gente- né? A gente teve que Infelizmente. levar a gente embora por causa disso, porque não entregou e não queria entregar, né? Sempre tem um que não quer. Então, Mas falando desses problemas que aconteceu, toda essa rede de ajuda, né? Que eu acho que é o que motiva a gente. Todo ano a gente tá pensando como vai ser, né? Aí o patrão começa a agir, ele vai- E acaba que sai Mas, tudo bem, né? digamos lá, eu acho que foi no quarto inovar, né? Que eu acho que foi um dos problemas mais tensos, né? Nessa hora tá até aqui no livro, cadê a Casa Betânia que tinha aqui? Fomos lá, lá pro 13, CAP. 13, né? Quilômetros de distância. Não tinha nada, né? A gente precisa de todo um suporte. Estrutura Aí, muito diferente do que a eu- gente estava acostumado. Eu ainda não era assim tão ativo, né? Mas eu acredito que deu um certo... Poxa, e Muita agora? coisa. Sim. Muita coisa a gente teve que Para mexer. quem não sabe, a Casa Betânia é um local de encontro da nossa paróquia, né? E de certa forma, o Inovar foi feito para a Casa aquele Betânia. local. Foi feito para a Casa Betânia. Tudo que tem ali, as coisas, foi feito para a Casa Betânia. Porque quando a gente foi montar o primeiro, a gente até tentou ver porque a Casa Betânia não era um ambiente muito agradável assim de ficar, né? Na época, hoje tá uma beleza, mas na época não era muito agradável, então a gente tentou buscar outros espaços, mas não conseguimos. Então a gente voltou para a Casa Betânia, falando, então vamos adaptar toda essa dinâmica aqui para a Casa Betânia. E aí de repente fizemos o primeiro, o segundo, o terceiro, a hora que fomos fazer o quarto, cadê a Casa Betânia daqui? A Casa Betânia tinha sido alugada para o seminário, né? E a gente estava na rua, né? A gente estava na Rua da Amargura, com o Inovar. Aí a gente foi lá pro CAP, né? é Centro de Adestramento Pastoral, sei lá, centro de adestramento. Na zona rural. É lá na zona rural, lá em frente.
quem conhece Porto Velho aqui, indo para Candeias, em frente ao Jerusalém da Amazônia. em frente ao Jerusalém do Amazonas, você entra à esquerda, quem está indo daqui para lá entra à esquerda, né? E aí chega lá os dormitórios. Para vocês só terem uma ideia da dificuldade, na Casa Betânia a gente tinha à disposição 7 dormitórios, lá a gente tinha 15. Então, em cada dormitório na Casa Betânia cabia até 15 pessoas, ou mais, já chegamos a botar até 18 pessoas lá dentro. E lá no CAP, em cada dormitório cabia no máximo 4, era 2 beliches com 2 camas. Uhum. Aí você... Quando você está preparando o Inovar, você bota uma pessoa responsável em cada dormitório. Aqui você tinha 7, lá você tinha que ter 15. O dobro. E com 200 adolescentes inscritos. Que o quinto foi o que mais deu pessoas, né? Foi. O quinto foi lá também, né? Foi lá também. Então, imagina a dor de cabeça que é. A cozinha não era igual, refeitório não era igual, não era... o ambiente de palestra não era aquela salona lá e o banheiro era lá fora, era complicado. Então não dava para fazer aquelas manobras todas que tinham que ser feitas. Então, rápidas, né? Por exemplo, rápido. eu lembro que os jovens tinham que ficar, os que estavam trabalhando tinham que ficar numa casa do outro lado, numa outra chácara, né? Então tinha que ficar aquela correria para lá e para cá. Coisa absurda, assim, Mas aí... Pra gente que trabalhava, a gente gostava. Gostava. Não gostava nada. Claro que não, né? E aí depois chega na atividade final lá, você não tinha ambiente, não tinha nada. Nossa Senhora, tinha que fazer adaptações 1000, né? E essas adaptações aí, na verdade, acaba encarecendo o evento. Sim. Porque se você tiver que colocar lá, sei lá, levar cadeiras para lá, levar não sei o que, custa dinheiro. Naquela época lá, a gente levava e trazia os inovaristas. Imagine Tinha um ônibus. Ônibus. Tinha que levar o ônibus para sair ali da paróquia, da Nossa Senhora do Amparo, até a Casa Betânia, é urbano, um transporte urbano. Para sair para lá, para o outro, era um transporte interurbano, né? Exatamente. Então acaba aumentando o custo. Mas graças a Deus, o patrão, né? O patrão vai arrumando as coisas assim e tal. Tivemos bons momentos lá, né? Sim. Eu lembro que acho que o primeiro que a gente teve lá, o quarto, né? Não sei se quem é que estava naquela equipe de fora, né? Eu tava. Você estava, Eu né? e o Yuri. E o Yuri? O do pátio? É. Foi a primeira equipe Não de... do pátio, não. Aquela externa. Sim. Eu era um dos. Que aí Lá fizeram, na hora da apresentação, fizeram lá um... Nada foi combinado, foi tudo em cima da hora. A gente conseguiu... Racha. Fizeram uma apresentação. Ah, verdade, lembrei. Foi legal. Então foi assim, as coisas vão acontecendo e vão marcando, né? Porque isso aí foi uma cena que marcou. O Renan, né, tava junto. Foi eu, o Renan e o Didio. E o Didio, né? Então tava. O Didio outra surpresa muito gostosa. O senhor conta também aqui na história das meninas que perderam o irmão, né? Esse foi o quarto Inovar, né? Foi bronca, esse aí. As meninas tinham perdido o irmão. O menino acho que tinha saído numa noite aí e meio que houve algum problema lá. Foi overdose, né? Eu não sei o que aconteceu, mas eles tinham recém-falecido e aí a gente foi, na época a gente visitava. A gente não, né? Normalmente era eu, a mãe trabalhava o dia todo, eu tinha folga meio período. Normalmente eu usava esse meio período da minha folga e ia visitar um por um dos inscritos, né? Se inscrevia 200 jovens, eu ia na casa de 200 jovens. E aí, o dia que eu fui visitar essas duas meninas aí na mesma casa, eu falei, aqui eu vou ganhar, né? Porque quando tinha 2 na mesma casa, aqui eu estou ganhando uma visita, né? Só que eu cheguei lá, era uma situação bem, bem complicada, assim. Aí a mãe dela me contou a história, tudo. Eu falei, olha, eu entendo a situação, mas
eu acho que o encontro vai fazer bem para elas. Manda lá, não sei o quê. Aí ela mandou umas meninas, aí chegou uma hora lá, a menina, uma delas veio conversar comigo, assim, e eu sempre faço, quando tem essas questões aí, o que eu faço? Eu vou, acho um cantinho lá, fora mesmo, sento ali, fico conversando com a pessoa, para a pessoa se... E aí eu vi o quanto ela estava sofrendo pela perda do irmão, né? Foram dois momentos, assim, bastante... que eu sofri bastante, vamos dizer assim, né? Foi nesse caso aí, no caso do Vinícius. No caso do Vinícius. Acho que o Vinícius não vai se importar de eu falar aqui, né? Mas o que aconteceu? A hora que o Vinícius não sabia o que tinha acontecido com o pai dele ainda. Aí a mãe dele, a gente entrou em contato com a mãe dele foi lá de manhã, no sábado de manhã, e é Marta, né? Isso. A Marta foi lá de manhã, e aí eu peguei o Vinícius lá na sala, fiz questão de eu pessoalmente pegá-la, pedi para ela esperar lá na entrada, né, perto da Santa Rita ali. E aí cheguei lá e falei assim, Vinícius, vai lá que a tua mãe tem um negócio para te falar. E fiquei de longe, né? Não sei o que eles conversaram lá. Mas foi um momento, assim, para mim, foi um dos momentos que eu mais sofri, porque eu sabia do que se tratava. Eu sabia do que se tratava e sabia o que estava se passando ali. Exatamente. Né? O que estava se passando ali. Aí eu peguei e falei para ele, né? Depois que eles terminaram lá, eles vieram falar que ele estava indo embora e tal. Eu falei, vai lá, faz o que você tem que fazer e depois, se você quiser voltar, você volta. A gente te recebe aqui de braços abertos. Acho que foi um dos únicos casos assim que a gente nem podia ser diferente, né? Que a gente permitiu que ele saísse e voltasse depois. A gente já tinha permitido que alguém saísse, mas para não voltar depois, tá? Mas no caso do Vinícius, a gente permitiu que ele voltasse, depois ele voltou e foi um leão, né? Foi um leão mesmo lá e foi assim, em termos até de testemunho, né? Foi um negócio que encantou todo mundo, né? Então esses dois momentos aí, o momento que eu tive que conversar com essa menina que estava sentindo a perda do irmão e a questão do Vinícius sentindo a perda do pai. Foi um negócio bastante complicado. E eu conto alguns outros casos aí, né, que não me foge agora, mas sempre surgem, assim, situações limítrofes, né? Ali que a hora que a gente sai do negócio desse aí, a gente tem que ir para a capela, diante do Santíssimo lá e falar, cara, me ajuda aí. Levanta. Me ajuda aí porque eu tô aqui o caco. Tá, o caco da gaita. Exatamente. Aqui o senhor também trata da questão de um pároco, pároco da época que ele teve algumas divergências de ideias, vamos dizer assim, com as do senhor? Não, teve. É até desagradável falar isso, né, que o subtítulo aí diz exatamente isso, né, a dificuldade os desafios para implantar um serviço na Igreja Católica. Porque o que a gente estava fazendo na lei? Ninguém, quando você vai fazer uns movimentos desses, né, em qualquer religião, você não faz para você faz para Deus. Você faz para Deus. Então, o normal seria o quê? Seria, não sei se é muita pretensão minha, né, mas seria o cara chegar lá, ou a pessoa responsável chegar lá, analisar o projeto, tá bom, mas se mudar aqui, mudar ali, não sei o que, dá a sugestão dele, né? E a partir do momento que assumiu aquilo ali, assumir de verdade e falar, não, isso aqui é um negócio da nossa paróquia. E não foi isso que aconteceu, infelizmente, tá? A gente estava ali fazendo tudo isso aí e parecia que a gente estava remando, tinha alguém remando contra, né? E, infelizmente, quem estava remando contra era a pessoa que era responsável pela comunidade em si. Não, era responsável por incentivar, né? Porque eu sei que
O pároco, ele é responsável até a página 2 só, né? Porque depois tem a cúria, tem o próprio conselho administrativo, mas até a página 2 ele é responsável materialmente por aquilo lá. Mas sempre ele é responsável por incentivar. Essa responsabilidade é só dele. Acho que é para ser o primeiro incentivo, né? Exatamente. Teria que ser, né? E aí infelizmente, a gente não encontrou esse apoio, não encontrou essa ressonância por parte dele, né? Aí eu conto aí no livro um caso de a gente precisava, porque se você pegar o manual do Inovar, o Inovar foi feito para ter um padre residente. Foi feito para ter um padre residente. E o Inovar acontece uma vez por ano, um final de semana. Não é nem uma sexta-feira toda. Começa às 6 horas da tarde e fiz uma reivindicação, um pedido, né, para deixar um padre lá. Não foi atendido. Infelizmente, assim, né, não foi atendido. A gente sempre teve um pai, né? Então, acho que, não que for, digo, é a mesma coisa, mas eu acho que o amor, né, que o senhor entregou ali, eu acho que deu para suprir essa necessidade. Pelo menos eu, na minha humilde concepção. Então, a gente ter duas pessoas lá que tudo que a gente eu tive uma dificuldade aqui, sempre vinha com uma palavra, com algo assim para incentivar, no caso vocês dois, né? Então, acho que essa parte foi suprida. Então, mas tem um momento que tiveram alguns momentos que precisava de um confessor. Isso. Nessa parte aí. E essa parte a gente não podia fazer, não tinha como, né? E a gente fez até o que fazia, até onde nosso limite permitia. Mas preciso me confessar agora. Porque vocês imaginam no sábado à noite, no sábado depois daquela última atividade lá, se tivesse um padre ali disponível para confissão. Hoje a gente tem, né? Se tivesse um padre lá disponível para confissão, quantas confissões não sairiam ali, né? E os dois últimos, se deixasse, o padre virava à noite. Virava à noite, exato. Agora, então, você falou, né, do acolhimento que a gente faz lá. Eu acho que a gente teve que assumir esse papel aí. A gente teve que... Isso aí fez a gente se aprimorar um pouco mais, a gente se dedicar um pouco mais nesse papel. Por quê? Porque não tem lá um diretor espiritual, vamos dizer assim, né? Nos primeiros, a gente ainda levava... Eu lembro que a irmã Sônia, a gente tem que fazer aqui... as lembranças certas, né? A irmã Sônia, em 2 deles, ela trabalhou lá muito bem, né? Dava uma assistência espiritual. Depois teve uma irmã baixinha lá, como é que era o nome dela? Cida. A irmã Cida. A irmã Cida trabalhou em outro. Mas as irmãs, ela não pode dar um sacramento, por exemplo. Ela não pode dar um sacramento. Então, e o Inovar foi feito para ter um padre residente, entendeu? Inclusive, se de repente alguém achar que deve implantar ele em outra paróquia, eu acho que tem que bater nesse ponto aí, né? Ter um padre residente. É difícil, eu sei que é difícil. Pela quantidade de padres que existe à disposição, é difícil você... Mas, pô, de vez em quando a cúria, a diocese, tira o padre uma semana para fazer retiro. Por que não pode... Uma vez no ano. Uma vez no ano, 3 dias, deixar um padre à disposição do encontro. A gente entrega em janeiro a agenda, né? Nem 3 dias, não. Não é nem 3 dias. Eu acredito que a gente, depois que começou a ver o Inovar, não só como trabalhando, mas estruturalmente ele, né, destrinchado ali, eu pessoalmente, eu criei uma certa resistência, sabe? Tipo, o novo pároco que chegou na igreja, ele chegou e a gente se fechou para ele, porque
às vezes ele queria ajudar e a gente, cara, tá estranho isso, né? A gente nunca teve essa ajuda aqui. No começo foi. O que esse foi cara bem tá querendo? Chegou reuniões que Pedro e eu, a gente foi representar o Inovar e que todo mundo levantava a mão concordando e aí o Pedro olhava um pro outro e a gente, cara, aqui, não vou concordar com isso. E aí a gente batia o pé e a gente criou uma resistência justamente por conta de ver certos tipos de coisas, né? Que não deixam de ser... Eu achei importante, porque ele começou a ver a gente melhor, né? Depois que esses jovens aí são diferentes, né? Tem que ser falado. Então, porque foi uma ajuda, né? graças a Deus, né? A gente teve uns problemas nessa área aí, mas graças a Deus, hoje, Deus providenciou pra gente um padre que tá arregaçando as mangas. E ele foi lá no Inovar e Sim, sentiu na sim, pele, sim, né? ele está arregaçando as mangas e eu acho que a gente tem que aproveitar essa quadra que a gente está passando aí, desse padre, para a gente fazer o Inovar ficar arraigado na igreja, arraigado na paróquia, pelo menos na nossa paróquia. Se bem que, se você analisar A história. os últimos Inovares, né? Na verdade, só os 2 primeiros foram feitos só com jovens da Amparo. Do terceiro para frente, Candeias, Jaci, né? exato. Teve um lá que teve gente do Acre até. E a visita? Esse não deu para visitar. Mas eu lembro que teve um lá que a gente ainda fazia visita, que eu fui depois de Candeias, lá perto do parque, Jungle Park, lá como é que é? Green Park, né? Não, da Silvana lá. Ah, tá lá na... Eita, Silvana fugiu. aqui? Silvana Bairro é aqui. Novo ali? Depois? Não, Não, depois não é lá. Silvana, não. Lá daquela atriz. Depois do lá, Candeias, lá. Depois do Candeias, lá. Como Ah, Da tá. Suzana, é? Jungle Suzana. Park. Não, é A o Suzana, O Jungle Park, não sei o que é Jungle Parks, né? Salsalita. Salsa-litro. Então era pra lá da entrada do Salsa-litro, a menina que ia fazer, né? Eu fui lá 2 vezes, tive que ir 2 vezes, porque o telefone não atendia, qualquer coisa, eu fui lá 2 Eu vezes. peguei um na estrada da Areia Branca ali, lá pra dentro lá também. Eu conheci, eu falo pra mãe, né, que eu tenho Porto Velho na palma da mão, por quê? Porque dessa época aí, que eu fui em cada lugar aqui que ninguém sabe que existe. Né? É aquela história lá que eu falo, né? Tem lugar que nem o Google sabe que existe. Passou a saber depois que eu fui lá. Só tem que ir lá de novo e fazer aquele Smart View lá pra colocar no Fazer Google. Street View, né? Até perguntar do senhor se o senhor tem alguma dessas histórias assim, falar, poxa, eu não sabia que esse lugar aqui, né, existia. Com uma história assim que o senhor fala, poxa, essa visita ficou gravada mais assim ou pela situação do local. Não, nas visitas que a gente fazia, aí entra uma questão assim, né? Quando a gente estava montando o Inovar, uma das histórias, uma das situações que foram criadas é o seguinte: como é que a gente vai fazer para manter, para ter dinheiro para fazer? A primeira coisa que se fala é vamos cobrar, né? Vamos cobrar. E aí, a nossa experiência de caminhada na igreja, a nossa experiência indicava o seguinte, indicava que a hora que você cobra alguma coisa na igreja, você está impedindo que uma parte das pessoas... Não é que você está impedindo, você pode estar impossibilitando uma parte das pessoas de participarem. Nas poucas visitas em relação ao que o pai fez, nas poucas visitas que eu fiz, a gente chegava em casas que a gente não tinha não existia uma cadeira para a gente sentar. Era assim, chão, um fogãozinho feito de 2 tijolos, um baldinho ali cozinhando alguma coisa e tijolos para sentar. Ou 2 tijolinhos assim para a gente sentar. A realidade da família. Então é uma realidade, ou então você chegava naqueles lugares de só lama, grama e lama, grama e lama, grama e lama. E assim, umas situações muito complicadas para a gente falar em cobrar.
E isso aí levou a gente a tomar duas decisões. A questão de cobrar, não cobrar nada, né? Porque ainda tem um outro detalhezinho, né? Tem um detalhezinho aqui que já entra um pouco assim na questão psicológica da coisa, né? Eu chego pro Jota, falo assim, Jota, eu vou te levar para você fazer um encontro e quero converter você, quero fazer você acreditar em Deus. Só que eu vou te cobrar para isso. Você? Quer pagar para ver? Você entendeu? Então já tem essa questão aí psicológica. Se você fala, não, eu vou cobrar para te mostrar um caminho, pô, é aquela história lá, né? Filho, onde é que fica a igreja tal, né? Você veio me chamar, ainda quer que eu pague para eu ir, né? O padre chega, né, tem aquela piadinha, deixa eu contar uma piadinha aqui. O padre chega numa cidade nova lá, né? E pergunta pro menino, onde é que fica a igreja tal? Que ele estava indo para assumir a igreja, né? Aí o menino indicou para ele, não sei o que, o rapazinho indicou para ele, aí ele falou assim, meu filho, depois você vai lá na igreja que eu vou te ensinar o caminho do céu. Ele falou, padre, você não sabe nem o caminho da igreja, padre. Sabe o caminho do céu. Mas é isso, aí você chega pro cara e fala assim, não, eu vou te ensinar um caminho e tal, mas vou te cobrar por isso, né? E essa é a primeira, é uma questão, né? A outra questão é essa questão mesmo de você tirar a possibilidade da pessoa de participar. Porque se a pessoa não tem dinheiro, mesmo que você chega e fala assim, não, pague quem puder pagar, a pessoa que não tiver condições de pagar se sente constrangida, intimidada para fazer. Então foi uma questão que a gente comentou bem, a gente discutiu bem no início lá, nesse sentido aí. Essa é a primeira coisa. A primeira consequência dessas visitas que a gente fez. A segunda consequência foi, a gente viu a situação desses jovens, o que eles faziam durante na vida cotidiana deles. A gente decidiu, isso aí foi uma decisão mais da mãe, né? Ela falou assim, vamos dar do bom e do melhor para esses meninos. Entendeu? Você é bom, hein? Não, porque não seria Vamos assim. dar o bom e Aí quem foi vai uma pro outra inovação. briga, né? Porque aí achavam que eu estava querendo dar coisas demais, porque no primeiro era estrogonofe, era São 7 refeições, né? 7 refeições. Então a gente procurou dar, a gente procurou dar o bom e do melhor para eles, porque eles não tinham aquilo lá no dia a dia. Qual que era a ideia então? Além de tirá-los de casa para passar um final de semana agradável, um final de semana em contatos com coisas altruístas, eles ainda estariam ali tendo uma condição de vida que eles não têm em casa normalmente. As meninas... Teve uma menina que chegou para a mãe, acho que no primeiro ou no segundo, falou assim, mas que gostoso aqui, eu venho aqui como do que eu nunca comi, não sei o que, e não preciso trabalhar. Então não preciso nem lavar Não louça. preciso nem lavar louça. Então era uma realidade diferente, a gente procurou, e tudo isso aí fez a mística, né, do inovar e dando certo. E dando certo por quê? Porque as pessoas viram ali que a ideia, vai ficar um pouquinho mais caro, vai ficar, sei lá, R$20 mais caro por cursista, por encontrista, vai, mas e daí? Mas a gente está fazendo um negócio de primeira para eles, a gente está fazendo um negócio de primeira. E aí, então, voltando à pergunta que você fez, né, alguma situação, essas situações, essas visitas que a gente fez a gente ter lançar um olhar diferente para essa juventude, tá? O tanto que essa juventude estava precisando de um norte, Vendo todos esses entraves, né, que tinha para a questão do inovar, passamos aí poucas e boas, mas graças a Deus a gente procura agora gravar mais aquilo que a gente sinto feliz. Passei por momentos ruins, mas aconteceu algo daquela dificuldade ali que nos tornou maior, né? Então, vendo toda essa dificuldade que o Inovar passou, por questão de visitas e tudo mais, de um certo Inovar, que eu agora não lembro qual, né? Tivemos uma equipe que teve uma ideia de arrecadar esse dinheiro para que a gente continuasse oferecendo. Começou, não, vamos fazer só uma festinha, vamos chamar o pessoal para participar, e acabou que, graças a Deus, se tornou um evento, né? Acho que é dali que a gente tira, que é o nosso arraial. Sim. Né? Era, se eu não me engano, era
Equipe do Foi Fabrício. do Fabrício, quando ele foi cacique, na verdade. O Fabrício deu essa ideia para a equipe fazer, né? Mas ia ser só algo ali da Diversão, equipe, né? para diversão, distrair, e acabou que tomou uma proporção, Lotou a igrejinha, né? tomou uma proporção assim tão grande que eu acho que hoje a gente, pelo menos eu, sinto tanta falta assim de ter um arraial nosso pra gente poder distrair a mente, né? Porque querendo ou não, o inovar, para quem está trabalhando, começa ali no início do ano, são 2 encontros para a gente se preparar, mas como todo mundo é jovem, a gente tem que se divertir um pouco também, né? Então, essa parte aí, eu acho que daí para frente, né, a gente conseguiu ter algo assim para a gente se fortalecer ainda mais, né? E foi aí que não foi aparecendo algumas coisas, né, no decorrer da história. E pra mim eu fui pego de surpresa, né? Por esses dois. Depois de um certo tempo. Mas, cara, eu até me perdi aqui porque eu fiquei meio... Mas deixa eu complementar. Fala. Eu sei onde você quer chegar. Eu sei onde você quer chegar. Porque o Pedro, né, quem não sabe ainda, o Pedro e a Joyce, eles acabaram assumindo a função que eu e a mãe a gente fez até o 10º encontro, né? E você... Hã? Só lembrando aqui do Elton também. Então, no 11º foi o Elton. No 10º foi o Elton. E no 11º e 12º foram vocês dois, né? E veja que as coisas, Deus ajuda tanto a gente, porque desde o início, eu e a mãe, a gente falou assim, a gente vai, saca, pegar no tranco? A gente vai empurrar esses jovens aí para eles pegarem no tranco. Nos 10 primeiros inovados, 10 primeiros anos de movimento, a gente vai estar aí, assim, puxando enxada mesmo, né? Eu mais do que a mãe tem um pouco mais de problema de saúde que eu. Mas a partir do 11º ano, 11º encontro, esses meninos vão estar tocando isso sozinho. A gente, desde o início, a gente já planejava. A gente planejou isso aí. Já estão. E já estão. Hoje a gente está aqui de boa, né? A gente está de boa. A gente eu falo que a gente é só assessor. Mas o Pedro e a Joyce foram os que assumiram essa função de tocar, de ser o adulto, né? Responsável, o casal adulto responsável por isso aí. Mas tem mais gente na fila aí, né? Tem um tal de Jota com a Débora, tem um monte de... Tô só Só trocar. Não, tem. Só pode trocar na idade dele. Mas tem mais gente, né? No 10º, o Elton e a Juliana, eles assumiram. Eles nem eram casados. Eles já casaram, não? Ainda não. Eles não eram casados, mas já estavam namorando há muito tempo, então já assumiram. Foi no 10º ele foi cacique novo, né? Foi cacique. Aí no 11º ele foi cacique velho. Não, foi, tá no certo. nono ele foi cacique novo. Foi cacique novo. E no 10º ele foi... A pandemia causou um estrago aqui, né? Aí, mas então o Elton e a Ju, né? E aí depois o Pedro e a Joyce, então aí firme, graças a Deus estão firmes. E na condição do casal, né? Do casal... casal maior do encontro, ele chamou o Jota para ficar junto à paróquia na representação dessa moçada aí, que a gente agradece demais mesmo, né? Ele pensou que ia sair, né? Ele pensou que ia ser só ordenar uma vez ali, depois eu fui ia sair, o último cacique inovativo, né? Foi o último, né? A Luana não chegou a pegar o inovar, né? Só trabalhou no início. Você foi o cacique novo do 12º? Foi. Então, e aí... aí eu falei, ano que vem eu vou trabalhar de boa, né? Não, então, mas eu acho que esse tipo... As pessoas que eu lembro que o Jota deu um depoimento que não foi para mim, foi para alguém que chegou até mim. E eu achei bastante interessante e vibrei. Que o Jota falou
teria falado, né? Pelo menos foi isso que chegou para mim, né? Que enquanto eu for vivo, Isso tá gravado. o inovar não morre. Não sei se ele falou mesmo. Falei. Falou Depois eu postei no Facebook até. Ah, é? Porque foi um momento. Eu já estava no 3º ano. Eu acho que o senhor não estava vendo, né? Eu estava no 3º ano do dormitório. Dormitório. E, A maior besteira que eu já fiz na vida. e esse último ano, eu acho que. Do quarto que eu participei, eu acho que esse último ano que eu fiquei no quarto foi o pior, assim, das bênçãos, assim, de Deus, não tem? E os caras não dormia. No sábado, todo momento, eles eram os mais bagunceiros da sala, do auditório, né? Sempre que eu tava na sala, eu tinha que chamar a atenção de um, de outro. No sábado à noite, tinha uma vontade de ir embora, porque uns iriam estar na festa, outros não teriam estar não sei aonde. E só que assim, ao mesmo tempo que eles falavam tanto, brincando e tudo, eles foram se aproximando, né? Todos fazendo uma boa amizade. E aí no domingo, todos, sem exceção, todos despencaram no quarto, né? Aquele chororô e tudo. E beleza, e ficou tenso, né? Porque eles ficaram mal e tal, leram e tal. Ficou tenso e cada um foi para um lado e tudo. E aí chegou a hora de terminar o encontro, né? A gente vai pro quarto para se arrumar, né? Para concluir com a missa. E ali foi onde, cara, não sei o que aconteceu ali. Eles mesmo, um começou a falar. O Flávio é um, cara. O Flávio, que se você vê o Flávio assim, você não acredita o que ele fez. Ele se levantou lá e começou a falar depoimento e tudo. Aí o outro já se levantou, aí todos se levantaram e começaram a conversar um com o outro, falando as experiências, e do nada estavam todo mundo de mão dada, chorando e juntos, começamos a rezar. Eu começo a tremer só de lembrar daquele dia. Então, tipo assim, foi uma experiência assim que, cara, eu nunca tinha vivido, não esperava, não imaginava. E eu acho que se contar ninguém acredita, é só quem tava ali dentro mesmo que sabe o que aconteceu, sabe? Tipo assim, eram jovens totalmente ali, eu acho que os piores ficaram naquele quarto mesmo, assim. Escolhido, Deus escolheu a unha. Né? O Jonas foi vendo, falou, isso aqui não vai dar problema, vou colocar nesse quarto. Isso aqui vai dar problema, vou colocar nesse quarto. Nessas horas aí eu falo, eu só fico com a caneta, Deus fica falando. E aí foi aonde eu percebi que eu falei, cara, isso aqui ajuda, cara, isso aqui ajuda mesmo, né? Eu achei que só tinha me ajudado, mas agora eu tô vendo que ajuda muito mais, né? E aí foi aonde eu dei aquele depoimento, falei pra eles lá no quarto, né? Depois eu acho que eu falei na missa lá, sempre na missa a gente se abraça lá, quem trabalhou junto. Também é outra sensação de quem trabalha junto, depois vira aquele negócio ali próximo, né? Uma família, né? Exatamente. E aí lá eu falei de novo e depois no Facebook eu até falei, fui contra as regras e tirei uma foto lá com o pessoal, uma selfie, né? Mas foi depois da missa, tá, pai? Já tinha acabado. Só pra registrar, tirei uma selfie e realmente eu queria registrar aquele momento, sabe? Foi espero um dia encontrar com aquela galera de novo, né? Tem uns que até me chamaram de pai, pô. Pai, louco. né? E eu tive uma boa. Hoje, a maioria eu me afastei, mas eu tive muita conexão com eles, sabe? Teve casos nesse grupo de meninos querendo se matar, e a gente saía de madrugada atrás deles, né? Tinha um outro que tinha problemas com a avó, com drogas depois. A gente ia atrás dele e ficava conversando e tal, e tudo. Sempre eu e o Fabrício. O Fabrício também acabou se aproximando deles. Então, assim, fiquei uma conexão com eles, né? Uhum. Então, Não, são esses casos aí que faz a gente, que fazem, né, a gente lutar para sempre acontecer. Sempre acontecer. Em todos os inovares que eu participo, em todos, nos 12 que eu participei até hoje, durante aquele período lá, que era 51 horas que a gente fica lá dentro, eu sinto, de verdade, mano, eu sinto o Espírito Santo na minha pele. Na minha pele. Chega no domingo à noite, a hora que termina aquilo ali, eu estou assim em estado de graça. Estou em estado de graça e fico por alguns dias naquele estado lá, naquele estado de graça.
Então não é só para quem faz, não é só para quem está trabalhando a primeira vez, não. Sempre acontece esse tipo de coisa. E cria, isso que você falou, Jota, de criar esse laço aí, enquanto você falava aí, me ocorreu um caso, né? Me ocorreu um caso de uma... A gente tinha uma menina lá que estava meio com alguns problemas, tal, né? E tinha um carinha que era namorado dessa menina aí. Eu já tinha namorado essa menina. E esse carinha aí, ele não concordava com o rumo que a menina estava levando, estava tomando, né? Aí um dia, num Inovar lá, ele foi trabalhar, ela não foi, porque ela já estava pegando. Aí eu peguei esse cara que tinha namorado ela, peguei ele e fiquei umas 2 horas conversando sobre a menina. Ele, a menina e eu, o nosso relacionamento ali e tal. E no final, a gente fez um pacto, eu e esse menino aí, a gente fez um pacto de que a gente ia ajudar essa menina a voltar pro caminho. E essa menina voltou pro caminho, cara. Essa menina voltou pro caminho. O cara não participa mais do momento do Inovar. Ele, sempre que a gente se comunica no Facebook, né? Sempre que eu encontro ele no Facebook lá, eu curto as publicações dele. Ele tomou um rumo muito bom profissionalmente, tudo, né? Mas nós conseguimos tirar essa menina do caminho que ela estava indo, né? A menina lá da Guadalupe. E isso aí cria na gente o quê? Esperança na juventude. Expectativa de que essas pessoas um dia vão encontrar a paz. E a recompensa que a gente tem de poder chegar em casa, dormir sossegado, que a gente está fazendo. Uma boa coisa. Verdade. A sensação, a gente sai de lá, corpo pesado, mas chega em casa leve, né? Dorme, no outro dia acorda na segundona leve. Legal, Mas sabe? assim, tem algumas coisas que não são tão boas também e que continuam, né? Tipo, você encontra uma família totalmente desestruturada e quando você vai falar de família, a revolta vem maior. Porque aquilo que a pessoa conhece como família é totalmente diferente daquilo que a gente está propondo, Exatamente. tá? E aí cria uma revolta que às vezes não é muito bom. Mas, infelizmente, a gente não pode deixar de falar o que é família no sentido cristão. A gente teve um caso que o menino veio falar para mim, que coisa de família é essa? Na minha casa, isso não tem nada a ver com isso que você está falando. A minha mãe tem vários namorados, meu pai tem vários namorados. E são juntos. Namoradas. E os pais moram juntos. Vai falar de E está família. tudo certo, segundo a pessoa. E está tudo certo. Eu posso falar que está errado? Aí eu tenho que falar para ele que aquilo ali a visão que eu estou falando é a visão de uma família cristã. Mas se essa família dele está dando tudo certo assim, Ok, né? ok, né? Só que a gente sabe que depois você começa a acompanhar e vê que a coisa não deu nada certo. Já tá assim porque não deu certo, né? Mas é essa questão, quando a gente está falando de família, né, na igreja, inclusive nas nossas reuniões lá dos adultos, né, dos grupos de adultos, de pastoral familiar, ECC, esses negócios, sempre que alguém fala, não, esses dias aí a gente estava discutindo lá no grupo do ECC, né? ECC é Encontro de Casais com Cristo, né? Estava discutindo lá de fazer, no mês de agosto tem o mês da família lá, né? Semana da família, não sei o quê. Aí alguém falou da gente fazer, nós do ECC fazermos uma atividade nessa Semana da Família. Eu falei, gente, não vamos misturar as coisas aqui. Casal e família são coisas diferentes. São coisas diferentes.
Então, mesmo que não tenha esses problemas que a mãe falou aqui, mas você pode ter uma família lá que não é casal. Pode ter a avó e o neto. É uma família. Sim. E aí você fala de encontro de casais com Cristo. Traz uma avó e um neto para... Estranho. Não, então não pode. Um casal é uma família, mais uma avó e um neto não é um casal. Então, você tem que... Não trata como ECC, não. Trata como família. Família é que vive muito bem, lógico, está assim de família, famílias formadas dessa forma, né? Mas não são casais, são famílias. Sim. São Não. famílias. Pai e mãe, a gente já está quase 1h50 aqui de conversa. Uma última pergunta. O Inovar volta ano que vem? Como é que estão os preparativos? Esse mais é o Pedro, né? Pedro, Não, eu quero Inovar. saber a expectativa de vocês. Não, a nossa a que nossa sim. expectativa é que sim. Tá? A nossa expectativa é que se a gente não voltar o ano que vem, esquece. Aí acaba. Aí acaba. Acho que não pode passar. Né? Porque agora não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa. Não dá para falar mais nada de pandemia, porque já está todo mundo junto, Exatamente. né? Então, todo mundo em festa juntos, na escola juntos, então não existe mais essa palavra. Pandemia, ela vai continuar aí, mas a vida tem que seguir. Inclusive, a vida religiosa. Com certeza. Eu acho que ano que vem, acho que, se Deus quiser, a gente vai fazer uma volta, assim, Triunfal. Gigante. espero, né? Tu Espero não acha contar, que seria um recomeço, não? espero contar com todos aí, né, que já participam, né? Muitos têm perguntado se a gente volta. Eu falei, a gente vai voltar. Né? Muita gente pergunta mesmo. Então, acredito, né, e tenho que fazer algumas conversas ainda para ver se esse ano a gente trabalha com os jovens que já fizeram o Inovar. Né? Então, vamos ver, se Deus quiser vai dar tudo certo aí, no final do mês ou pro começo do mês que vem a gente vai tá fazendo esse encontro aí para reunir essa galera, né, pra gente passar já aí o cronograma do ano que vem. Calendáriozinho, né? Porque eu acho que precisa fazer, porque... E dentro, eu acho, seguir aquele cronograma mesmo, né? Fazer o encontro de seleção, fazer o encontro de espiritualização, depois fazer tudo isso aí, incluir o arraial, né? Tudo isso, todas aquelas atividades lá, porque a hora que chega no Inovar propriamente dito, aí você tem uma equipe coesa, por quê? Porque você passou por todas essas etapas Com aí, né? certeza. Acho que já não tem como a gente tirar, né? Acho que já é um processo ali, tanto para mim, né, que estou à frente, como para quem participa. Eu acho que se a gente tira um desses aí, eu já sinto falta. Já foi difícil ficar na pandemia fora, né, sem ter esses encontros. Eu acho que esses encontros servem para que a gente esteja realmente preparado como equipe lá no Inovar. Né? Porque não adianta a gente fazer um encontro sendo que ali as equipes não estão conectadas. Não é um Sim. time, né? Como o Jota falou, eu acho que vai ser um recomeço. Porque assim está sendo e com tudo na igreja. Não só na nossa paróquia, mas em todas as paróquias que a gente sabe, todas as pastorais estão fracas. Inovar não é nenhuma pastoral, mas não, é um serviço da igreja também, né? Então, eu acho que não vai ser tão simples assim. Eu acho que vai ser como se fosse o primeiro. Catar o pessoal, né? Vai ter que Vai catar. ser uma segunda temporada. Exato, É. Vai ter que eu só acho que vai ser um pouquinho mais fácil, porque muita gente que vivenciou e que gostou, eu acho que vai ter vontade de... Porque quando a gente começou sem ninguém saber o que era exatamente. Agora já sabe o que é. Exatamente. Mas mesmo assim, não vai ser uma coisa tão simples. Para mim, vai ser realmente um recomeço. Porque é assim que está acontecendo com todas as pastorais que nós temos na igreja. E considerar Está também, devagar. e considerar também que essa questão da pandemia aí mudou os hábitos das pessoas, né? Então, E muito. Muito.
Então tem que considerar tudo isso aí. Mas confiamos em vocês. Pedro Nós e confiamos Jota. nele, né? Não, sim. Confiamos em Deus, em primeiro lugar. Mas aqui para o Inovar 2.2, né? 2.0, aliás. 2.0. Inovar 2.0 é... Vamos aí para uma Arregaça. segunda temporada aí, pra gente retornar firme e forte. Devagar no começo, mas Eu como todo acredito. começo, né? Então, É uma bicicleta, né? Você começa pedalando ali de Você bicicleta. A gente vai de relembra rodinha. tudo. Não, É. A gente vai de rodinha você no começo, esquece, e depois, tem dificuldade tirando de foto. Tira o se freio. equilibrar. Foi, mas depois que pedalar pega não o esquece. Então, mas é isso aí. Vamos firme e forte. O Jota tá aí para nos ajudar, né? Sim. Tô aí pra cobrir as lacunas, né? Eu não tenho mais equipe. Você vai ser a equipe, né? Equipe do Jota. Isso. Pai, mãe, muito obrigado por fazer parte disso, né? Pedro, obrigado por comprar a ideia, né? Espero que chegue a maior quantidade possível de jovens, né? Não só os que participaram do Inovar, que são quase 1.000, né? Quase 1.000 Já passou de Já mil. Passou de 1.000 participantes, né? Então, assim, temos 1.000 pessoas já para assistir. Então, se alguém faltar, eu vou procurar na listinha lá. Ei, vá assistir. Né? Tem o calendário lá das Exatamente. inscrições, né? Então, pô, muito obrigado, tá? Por mais uma vez participar de algo que venha fazer alguma diferença, né? Dá mais um início, né, a essa atividade aí. Então, eu achei muito legal, muito interessante aqui a nossa conversa. Deu para saber coisas que eu ainda não sabia. Exatamente. Então, mas é essas histórias aí que a gente vai buscar, né, agora, com esse novo projeto aí que o Jota teve a ideia. Então, procuramos você que tem histórias com o Inovar, né? Vamos procurar apresentar jovens aí que, Sim. a partir do Inovar aí, conseguiram tomar Exatamente. Não só inovar, né? Por exemplo, temos 2 livros, um que o pai está escrevendo, o outro que já foi publicado, que a gente poderia fazer episódios sobre eles, né? também. O segundo livro é sobre? Não, Segundo livro. são 4 Não, livros. não, eu digo esse segundo livro, Religioso? isso, porque eu tenho Ecumenismo. o do senhor sendo avô, né? É. Avô na pandemia. Aprendendo Não, a ser aprendendo avô. a ser avô. E tem o meu caso com coronavírus. Que foi, É o caso com... Esse aí foi o que eu não... E depois tem o agora- ecumenismo. Aí o Isso, esse aí ecumenismo visto por um leigo, né? Tô vendo, E analisando. vem mais um. E vem mais Tá um, vindo- né? e tá vindo Que eu, Mais um. esse eu acho bem legal. bem- esse aí. Eu vou tratar de um tema sensível, um tema bem polêmico, que é política na igreja, né? Mas está muito bem. Eu sou suspeito a falar, mas está muito bem escrito, está muito bem. Assim, bem imparcial, né? Isso é importante. bem Acho que é um imparcial. tema bom pra gente trabalhar, né? Ainda Sim. mais nesses tempos Com agora. certeza. Bom tempo. Ô, Jota, da nossa parte, da minha parte pelo menos, a mãe vai falar depois, a gente agradece demais mesmo a ideia. E essa ideia que vocês tiveram desse podcast, eu acho que é Deus, mais uma vez, Deus colocando a mão, guiando vocês, guiando nós, nos guiando, né? E fazendo com que os jovens sejam atingidos pelo milagre da juventude, pelo milagre de Deus, por Deus, pela Santíssima Trindade. E a gente fica muito feliz que iniciativas assim sejam tomadas por vocês. É um canal que, sem dúvida, vai meio que revolucionar, né? Eu acho, o relacionamento dos jovens, né? E a gente faz aqui um apelo a todos os inovaristas para prestigiar essa iniciativa e botar fé que a coisa é séria. O conteúdo é quente. O conteúdo é quente. Não, eu realmente também não tenho mais o que falar, né? Porque o pai fala tudo. Fazer um só com a senhora. Mas realmente eu estou muito feliz em saber que vocês estão querendo mesmo, com seriedade, levar essa iniciativa para frente. Porque, como o pai disse, a gente já envelheceu, né?
E a gente não tem mais aquela força, aquele ânimo para fazer o trabalho pesado. Não temos mesmo. Assim, a gente agora só mesmo para ficar... O único trabalho Só. forçado é aquele de... Esse ele tem uma força. Essas conversas são boas. Mas assim, muito feliz por você estar fazendo esse tipo de trabalho. E orgulhosos Iniciativa também, e né? orgulhosos. Legal. Nós já estamos orgulhosos de vocês, não só disso. Não só por isso. Pelo rumo que vocês tomaram na vida. Boa parte de vocês, não dá para ficar falando nomes aqui agora, mas nos deixa muito orgulhosos, porque vocês estão trabalhando bem, né? São meninos que, graças a Deus, escolheram o caminho certo para seguir. E é uma porção grande de meninos que estão dando certo, que passaram pelas nossas mãos e que estão dando certo, né? Sempre que a gente lembra e encontra com alguém, que a gente fica muito feliz por saber que fez um pouquinho, Esses dias parte um pouquinho dessa vida de vocês aí, que talvez tenha colaborado um pouco para vocês hoje estar numa posição que vocês estão, né? Sim, muito, mas bem feliz mesmo. Até a questão, às vezes eu fico pensando que nós somos muito exigentes, principalmente o pai, né? Questão de horário, por exemplo. Mas isso faz parte da educação, né? Porque se você não é pontual nas coisas, você não consegue melhorar, não, como pessoa. Até a pontualidade é um exercício de melhoria, né? Então, a gente sabe que um pouco daquilo que vocês são hoje, a gente tem um pedacinho assim de responsabilidade, e isso nos deixa muito felizes. Com certeza tem. Acho que é mais de um pedacinho. Pessoal, então, muito obrigado, tá? A gente vai procurar postar todos os primeiros domingos do mês, tá? Vai estar em todas as plataformas, YouTube, Spotify, podcast do iPhone, né, do Google, em todas as plataformas, tá bom? E a gente vai estar postando lá no Instagram do Inovar os links bonitinho para vocês acessarem. Spotify, você pode ouvir no carro, você pode pausar ou voltar a ouvir de novo. Quer ver a gente? YouTube, tem nossas fotinhas, nossos vídeos lá, tá? Então vai ficar em todos os veículos possíveis para vocês assistir, tá? Muito obrigado e até o próximo. Obrigada a vocês. Até a próxima. Até o Até o próximo. próximo.